Você já se sentiu perdido em um labirinto sem saber como encontrar o caminho de volta para si mesma? Hoje eu vou contar uma história antiga que fala exatamente sobre isso: o mito de Teseu e Ariadne. Uma história de coragem e orientação que revela muito sobre os desafios da nossa jornada interior. Na ilha de Creta, o rei Minos mantinha aprisionado um terrível minotauro dentro de um enorme labirinto construído por Dédalo. Para manter essa criatura, metade homem, metade touro, sob controle, Atenas era obrigada a enviar periodicamente jovens e donzelas para serem devoradas por ele. Teseu, decidido a acabar com esse sacrifício, se oferece para ser um dos enviados a Creta com o objetivo de matar o monstro dentro do labirinto e libertar Atenas desse tributo cruel. Ele é filho de Egeu e também um grande herói da mitologia grega, conhecido por sua coragem e inteligência. Só que o tal labirinto onde o Minotauro estava não era apenas um lugar físico. Ele simboliza o labirinto da mente e da alma, cheio de medos e confusões. Quando Teseu navega de Atenas em direção a Creta, ele prometeu ao seu pai que, se conseguisse sair vivo do labirinto e matar o Minotauro, retornaria a Atenas com as velas do navio brancas. Caso contrário, se morresse, as velas continuariam pretas. Essa promessa era uma forma de comunicação silenciosa para que Egeu soubesse o destino do filho à distância. Lá em Creta, o rei Minos, junto com a rainha Pasífae, tinha uma filha chamada Ariadne. Ela era uma princesa astuta e compassiva que, claro, se apaixonou pelo corajoso Teseu assim que o viu. Ela decide, assim, ajudá-lo em sua missão para que retorne ileso do labirinto diretamente para os seus braços. Para isso, Ariadne oferece a Teseu um novelo de fio, conhecido como Fio de Ariadne. Uma daquelas expressões que a gente vez ou outra fala por aí sem ter a menor noção de onde veio. Esse fio é a chave para que ele possa encontrar o Minotauro dentro do labirinto, derrotá-lo e voltar pelo mesmo caminho, seguro, guiado pela consciência representada pelo fio. Ariadne torna-se assim a força da intuição e da sabedoria feminina que orienta e sustenta o herói na sua travessia. Depois de entrar no labirinto, esse complexo emaranhado de corredores e passagens criados pelo engenhoso Dédalo, Teseu avança guiado pelo fio de Ariadne que vai sendo desenrolado atrás dele para não se perder. Na vida real, o processo terapêutico é esse fio. Ele não elimina os monstros internos, mas nos dá um caminho seguro para enfrentá-los e depois encontrar a saída. O terapeuta, como Ariadne, não caminha por nós, só que oferece ferramentas, perguntas e reflexões que funcionam como pontos de orientação. É um trabalho de confiança mútua. Você entra no labirinto das suas próprias memórias, dores e crenças, enquanto segura firmemente o fio que conecta você à realidade e à sua própria essência. Assim, a terapia não é só sobre sair de um problema, mas também sobre se tornar capaz de navegar qualquer labirinto que surja no seu futuro. O labirinto é escuro, claustrofóbico, cheio de silêncio e mistério, criando um clima de suspense e perigo eminente. É um lugar que simboliza os medos mais profundos, a confusão da mente e os labirintos internos da psique. O labirinto é um dos símbolos mais antigos da humanidade. Ele aparece nos mitos, religiões e obras de arte como metáfora da jornada interior. Diferente de um simples enigma, o labirinto representa o caminho complexo e inevitável que a gente precisa percorrer para encontrar algo precioso, seja uma verdade, uma cura ou a nós mesmos. Ele não é só sobre se perder, mas também sobre a transformação que acontece no processo. Quando a gente entra no labirinto, deixamos para trás o mundo externo e mergulhamos na profundidade da alma. Cada curva, cada beco sem saída é um convite para questionar certezas e confrontar sombras internas. O centro, onde o Minotauro nos espera, simboliza aquilo que mais tememos, mas que guarda paradoxalmente a chave da nossa libertação. O Minotauro aí é o símbolo dos impulsos irracionais, da brutalidade e da parte selvagem que habita dentro de todos nós. O confronto não é só físico, é a luta do herói consciente, Teseu, contra a sombra, o Minotauro, a parte inconsciente
selvagem e descontrolada que ameaça devorar a nossa consciência. No fim, Teseu consegue matar o Minotauro, derrotando simbolicamente os seus próprios medos e sombras internas. Teseu e Ariadne embarcam juntos no navio de volta a Atenas. Ela está ao lado dele, vitoriosa e esperançosa após o grande feito. Só que em muitas versões do mito, Teseu abandona Ariadne na ilha de Naxos enquanto ela dorme, um episódio carregado de simbolismo. Alguns dizem que esse foi um ato cruel e egoísta de Teseu, que a esqueceu ou quis seguir sozinho. Outras versões sugerem que o abandono foi parte de um destino maior, planejado pelos deuses. Na ilha de Naxos, Ariadne é encontrada e acolhida por divindades como Dionísio, deus do vinho e do êxtase, que a torna sua esposa, ou Afrodite, que a torna sua consorte. Essa transformação simboliza a transcendência e o renascimento. Ariadne passa da condição humana para o status divino, associando-se à fertilidade, à celebração e ao mistério do feminino. O abandono pode ser interpretado como o momento em que o ego, Teseu, precisa seguir o seu caminho sozinho, deixando para trás a intuição, Ariadne, virando um rito de passagem para sua autonomia. Já a transformação de Ariadne em figura divina mostra que a sabedoria e o poder feminino não desaparecem, apenas mudam de forma e continuam atuando na psique. Olhando para esse mito através da psicologia analítica de Jung, Ariadne simboliza a função transcendente, aquela ponte entre o consciente e o inconsciente, a voz interior que nos guia quando estamos perdidos e que nos abandonamos por aí vez ou outra. Só que a história de Teseu também não acaba bem. Ao voltar para Atenas vitorioso, ele esquece de mudar as velas do seu navio de preto para branco, sinal combinado com seu pai para mostrar que estava vivo. Ao ver as velas negras, Egeu se desespera e se joga no mar, morrendo. O mar que passou a se chamar Mar Egeu. Quer saber quais são as reflexões do mito de Teseu e Ariadne que eu trouxe para você? Então pega papel e caneta e anota aí. Quais são os labirintos da sua vida nesse momento? Quem ou o que é o seu fio, a orientação que te ajuda a não se perder pelo caminho? Você tem ouvido a sua intuição ou a tem abandonado em nome do ego? Às vezes, o labirinto não é imposto pela vida. É a gente que constrói esse emaranhado de caminhos ao nosso redor. E vez ou outra, a gente simplesmente não quer sair dali. Isso acontece quando a gente se apega ao lugar de vítima em alguma situação, quando a gente fica alimentando ressentimentos ou ainda quando ficamos repetindo padrões dolorosos como se a gente fosse obrigada a ficar ali. É como viver rondando sempre as mesmas paredes, reclamando da sensação de estar perdida, mas temendo o que existe do lado de fora. É quando a gente permanece em relacionamentos tóxicos ou que nos fazem mal, quando ficamos em trabalhos que nos adoecem, quando focamos em crenças que nos diminuem, porque o desconhecido parece mais assustador do que o sofrimento que a gente já conhece. Vez ou outra, a gente fica nesses labirintos da vida porque quer. O mais difícil nesses casos não é encontrar o tal fio de Ariadne, é decidir segurar ele. É escolher a saída e enfrentar o mundo com a responsabilidade pela própria vida. Reconhecer e acolher essa sabedoria interna é essencial para que a gente possa enfrentar os nossos desafios sem se perder. E claro, a terapia pode ser a sua grande aliada nesse caminho. O fio de Ariadne que você tanto procura. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro com a ajuda do fio de Ariadne.